Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, feliz ano novo, que a boa mão do Senhor esteja sobre ti, te dando a paz, que, como eu falei no vídeo anterior, que você tenha o ano 2022, um ano da virada na sua vida, estando no Senhor, sempre nele, eternamente nele, que o Senhor te faça avançar e te dê a paz, em nome de Jesus. Bem-vindo mais uma vez a este primeiro vídeo do primeiro dia deste ano 2022, e eu sou grato a Deus, porque chegamos até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Glória a Deus por sua vida, glória a Deus por você ter ficado aí comigo durante esses anos, né, em que existe esse canal. Sou grato a Deus por sua vida, mas aí eu te peço que me ajude a crescer esse canal, a levar essa palavra, a mensagem, a palavra do Senhor a outras pessoas, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva, dá o joinha, compartilha aí nas suas redes sociais, e vamos seguindo em frente para a glória do nome do Senhor, até que o nosso Senhor volte e que possamos nos encontrar com Ele nas alturas e estarmos com Ele. Queridos, hoje o tema da nossa reflexão, aqui da nossa devocional Fortalecidos para o Dia a Dia é: dê a Deus o que é de Deus. E a base está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, só para lembrar que a maioria dos vídeos que eu trago para vocês são de palavras, de pregações que eu aplico na igreja da qual eu também sou pastor. Tá certo? Aqui é de maneira resumida, mas é para a glória do Senhor, para a edificação também da sua vida, vida cristã, para o despertamento, em nome de Jesus. A palavra diz assim: então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, gravem isso, que lhe disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Versículo 22. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Queridos, esse texto, ele é um texto que despertou meu coração e que deve também despertar o seu coração de maneira profunda, Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos observar dois grupos. E dois grupos que não se davam bem, que agora viraram coleguinhas, amiguinhos, para poder pôr Jesus à prova. Os fariseus, que enviou os seus discípulos, e os herodianos. E eu vou explicar um pouco, panoramicamente, rapidamente, como é que isso funcionava e qual foi o motivo dessa junção. A Bíblia diz que eles se uniram para enredar Jesus, ou seja, para tentar pegar Jesus. Eles prepararam uma armadilha. E quando a Bíblia vai tratar da palavra enredar, significa caçar. É como um caçador que prepara a armadilha para pegar sua presa. Quando nós voltamos no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 23 ao versículo 46, e o capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 14, nós vamos observar que Jesus contou 3 parábolas.
E essas 3 parábolas foi para quebrar, detonar os religiosos. Tanto que quando nós chegamos agora no capítulo 22, versículo 15, a Bíblia diz assim: então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de pegar Jesus. Ou seja, Jesus combateu tanto eles, que eles ficaram tão furiosos, tão agoniados, que eles estavam dando um jeito de armar uma armadilha, caçar Jesus, para poder destruir Jesus. E, para fazer isso, eles precisaram dos herodianos. Os herodianos eram aquelas pessoas que estavam afinadas, que estavam alinhadas com Herodes, que era o partido de Herodes, as pessoas que defendiam Herodes. Olhe para o Brasil, analise o contexto e veja quantas pessoas defendem candidatos, entendeu? De maneira ferrenha, se esquecendo que o candidato eleito está lá para nos servir. E aí você vê agora os fariseus e os herodianos eram a favor do pagamento do imposto do recenseamento, porque César, o imperador, havia apoiado Herodes como rei, e o partido estava ali agora dizendo que o imposto tinha que ser pago, porque o imposto era dado ao imperador, e automaticamente Herodes, recebendo o favor do imperador, o grupo apoiava Herodes. Mas do outro lado existiam os fariseus. E os fariseus, eles não eram tanto de acordo assim com o pagamento do imposto do recenseamento, porque quando se dava para alguém que servia, se dizia servir a um só Deus, ao ele dar a moeda, ele estava dizendo que estava submetido àquela autoridade e que era uma espécie de escravo daquela autoridade. E nós temos que lembrar que todo imperador, quando assumia, ele cunhava a sua imagem na moeda, e para piorar a situação, César estava cunhado na sua própria moeda, foi cunhado César na moeda, o rosto dele, a cara dele, e logo em seguida, eu até anotei aqui, a história vai nos dizer que foi cunhado uma frase assim, que César era Pontifex Maximus, ou seja, sumo sacerdote. E César, de uma certa maneira, ele era reverenciado. Então, como é que você, sendo um religioso, agora está dando uma moeda com uma espécie de reverenciamento, de reverência a um homem, se esse religioso só servia a um só Deus? Então, essa é a grande problemática instalada aqui nesse momento. Tem muito mais coisas para falar sobre isso. E aí há um dito popular que diz assim: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se Jesus dissesse que não era para devolver o imposto, os herodianos, o império, cairia em cima dele. E ainda não era o momento de Jesus ser crucificado. Mas se Jesus apoiasse o pagamento do imposto, os religiosos iriam descredibilizar Jesus na sociedade. Iriam começar a dizer que ele também adorava a outro Deus. Mais ou menos isso, para que a gente possa compreender como é que Jesus saiu disso. Queridos, a história vai dizer que quando o imperador entrava, ele cunhava o rosto dele, colocando aquilo que ele queria na moeda. E o recenseamento levava a pessoa a devolver ao imperador aquilo que era do imperador, pagando, era um pagamento de devolução. Porque se César cunhou o rosto dele, a moeda era dele. E como a moeda era dele, as pessoas devolviam a César o que era de César. E aí Jesus perguntou: alguém tem moeda? Eu estou até sem moeda aqui agora. Eu tenho, entregou a ele um denário. E estava a imagem lá. E aí Jesus, sabiamente, e entendendo que ainda não era o tempo dele, de ser crucificado, de ir para a Via Crucis, ele diz assim: olha, se essa moeda é de César, dê a César o que é de César. E aí Jesus usou o outro lado da moeda dizendo: e dê a Deus o que é de Deus. O que Jesus vai mostrar é que aquilo que é do homem precisa ser devolvido. As nossas responsabilidades, as nossas obrigações precisam ser exercidas. Porém, existe algo em nós que é de Deus e que nós devemos devolver. E da mesma maneira que nós devolvemos o imposto, no nosso caso, pagamos imposto, está embutido em tudo, mas naquele tempo era moeda específica.
Se o povo deveria devolver moeda para que as pessoas entendessem que estavam debaixo de um governo, Jesus volta olhando para os fariseus, mostrando para os fariseus o seguinte: olha, o imposto tem que ser devolvido, porém, vocês precisam dar a Deus, devolver a Deus aquilo que é de Deus. Queridos, farei alguns vídeos com esse tema: dê a Deus o que é de Deus. E esse vídeo será colocado aqui na rede e você receberá. E esse será o grande questionamento desses vídeos daqui para frente. Porque o que é que há na minha vida que é de Deus? O que é que você tem que devolver a Deus? E devolver a Deus na sua existência e agora no ano que se inicia, no ano 2022, o que é que você tem que devolver a Deus? E eu vou trazer aqui pelo menos 6 vídeos mostrando para você alguns aspectos daquilo que está em nós, que é de Deus, que precisa ser devolvido a Ele. Queridos, Deus te abençoe, mas que essa palavra esteja grande, potente, profundo no seu coração. Dê a Deus aquilo que é de Deus. Deus lhe abençoe, lhe guarde profundamente, que a boa mão do Senhor esteja sobre ti, te dando a paz, te sustentando, mas devolva a Deus aquilo que é dele. Deus te abençoe e até a próxima.